Disseram pra vocês que esse anime é uma história encantada com aventuras divertidas. Não, isso daqui é uma história de terror onde crianças são escravizadas, leiloadas e obrigadas a fazerem coisas horrendas, que eu não posso nem sequer citar neste vídeo. Sim, eles realmente fazem isso que vocês estão pensando com as crianças. Isso acaba gerando uma série de jovens com uma infância depressiva e coberta de tristeza. E é por isso que nós vamos relembrar aqui neste vídeo as 10 infâncias mais tristes de todo o One Piece. Don Quixote do Flamengo. Ele era aquele menino mimado, só que ele era mimado ao extremo. Afinal, o mundo permitia que ele se considerasse um deus perante as pessoas, que lhe permitia fazer o que ele quisesse. Mas aí de repente, o seu pai decide que essa vida é apenas para egoístas e que eles vão viver como humanos normais. Mesmo sem entender muito bem o motivo disso, Doflamingo seguiu sua família. Imagina só, Doflamingo tinha literalmente tudo o que queria na mão, mas de repente ele tem que passar pelo trauma de ter uma mudança drástica em sua vida. Mas se eles esperavam ter uma vida tranquila, eles na verdade passaram pelo verdadeiro inferno. As pessoas não conseguiam perdoar os Don Quixotes por serem tributos que escravizavam inúmeras pessoas. Então Doflamingo e sua família sofreram perseguição, passaram fome, doenças, o que acabou culminando na morte da sua mãe. Em seguida, ele e seu irmão e seu pai foram pendurados na parede a fim de serem executados, causando lembranças horrendas a Doff. Mas por conta do seu poder, ele conseguiu sair dessa enrascada vivo. Depois de passar tanta raiva e tantos traumas, ele deu fim à vida do seu próprio pai, o que acabou fazendo ele deixar de ser o deus de Mary Joyce, mas se tornar o demônio do submundo, Trafalgar de Waterloo. Sua irmã estava doente e seus pais eram médicos que tentavam curar a pobre garota. O problema é que toda a cidade foi infectada por essa doença chamada chumbo branco. Aqueles que deveriam proteger os civis foi o causador do massacre que estava por vir. O governo mundial julgou erroneamente que essa doença era contagiosa e que poderia causar uma pandemia global. Eles empilharam os corpos de todos, chegando ao ponto de queimar tudo sem nenhuma restrição. O único que escapou de lá foi o garoto Trafalgar Law, e ele se escondeu no meio dos corpos, viu sua família, amigos e colegas estirados no chão, e os assassinos apenas comemorando o sucesso da missão. Foi assim que Law escapou dessa vida. Foi literalmente como uma volta dos mortos. Com essa doença, ele entrou no bando dos piratas Don Quixote, sabendo que tinha pouco tempo de vida. Foi aí que ele conheceu Corazon, um homem que ele mesmo tentou matar por pura raiva. Mas no fim, mesmo odiando esse homem, esse foi o único homem que entendeu o que passava no seu coração. Então Corazon queria curar essa doença do Law e levou o garoto para vários hospitais. Ele, desesperado, em busca de ajuda, enquanto o próprio Law não demonstrava tanta simpatia pela ajuda de Corazon. Então foi aí que eles chegaram numa ilha para roubar a fruta da cirurgia que seria capaz de curar essa doença. Eles conseguiram, mas o Law teve que ver o Corazon morrendo após dedicar sua vida a ele. E assim se iniciou a vida de Law, o cirurgião da morte. Eustace Kid. Talvez você nem sequer saiba, mas Eiichiro Oda contou toda a triste infância do Kid em um SBS. E sim, ela é muito mais triste do que você pode imaginar. Kid morava em uma ilha do South Blue, que não tinha nenhum vínculo com o governo. Só que não havia autoridade. Quem mandava lá eram os criminosos, mais conhecidos como gangsters. O local era dividido em 4 distritos e cada um deles estava sob domínio de uma gangue local. Os líderes dessas gangues eram Eustace Kid, Killer, Hatch e Wiley. Mesmo sendo de gangues rivais, Kid e Killer até que eram bons amigos, mas eles tinham algo em comum. Os dois gostavam da mesma garota chamada Victoria Sherton. Eles viviam todos muito bem, só que havia uma gangue que estava acima de todos eles. Então de repente, essa gangue assassinou Victoria. Revoltados, as 4 gangues dos distritos decidiram comandar um golpe de estado contra essa grande gangue. E os 4 acabaram com a gangue dominante e libertaram o povo e as pessoas dessa gangue cruel. Depois disso, Kid não quis mais viver nessa ilha tão confinada. E juntamente de Killer, Hart e Wiley, eles criaram o bando dos piratas Kid. Nami. A Nami cresceu com uma mãe e uma irmã de criação. Mesmo com tão pouco, eles viviam felizes. Mas tudo foi por água abaixo quando os piratas de Arlong chegaram cobrando 100 milhões de berries pela vida de cada adulto e 50 mil berries por cada criança. Só que elas tinham pouco. A Bell Mary, a mãe das garotas, pagou a vida das suas filhas e em troca da sua. E assim, Nami e sua irmã, a Nojiko, presenciaram a morte daquela que tanto amavam. Mas isso foi só o começo da triste infância delas. A Nami teve que lidar
lidar com os tritões todos os meses que tomaram conta da vila e passaram a cobrar os moradores recorrentemente. E a única alternativa que Nami encontrou foi sacrificar sua vida. E ela entrou pro bando dos piratas de Arlong sob uma condição: ela desenharia mapas para eles e em troca compraria sua vila, mesmo com os moradores julgando a menina, dizendo que ela era só uma interesseira. Ela seguiu assim por 7 anos, e todos esses anos ela roubou e viveu apenas para livrar sua vila das mãos desse tritão, roubando e saqueando para acumular dinheiro. Boa Hancock. A Hancock teve uma das mais pesadas e mais tristes de todas as infâncias. Quando criança, ela e suas irmãs foram escravizadas pelos nobres mundiais. Geralmente a gente sabe que os escravos são levados para trabalhar e atender qualquer uma das ordens emitidas pelos seus superiores. Mas no caso da Hancock, a gente pode supor que fizeram coisas horrendas com ela. Por exemplo, já se perguntou por que ela odeia tantos homens? Bom, pelo fato dela ser uma bela moça, é possível que os nobres tenham feito coisas mais pesadas e mais horrendas do que a gente imagina. É difícil de falar, mas One Piece tem seus lados obscuros que não foi citado. E os nobres são muito mais podres do que a gente imagina. E isso causou um ódio enorme em Hancock, que ela odeia os homens e os nobres. E olha, na minha opinião, ela deve ter a infância mais triste de todas que a gente conhece em One Piece. Sanji. Estar na pele do Sanji criança deve ser uma das piores coisas do mundo. Ele nasceu para compor o quinteto dos irmãos perfeitos, que seriam usados pelo seu pai como máquinas de guerra. Porém, o Sanji foi o único que nasceu com um corpo normal, o que não fez apenas seu pai desprezar sua existência, como fez seus irmãos maltratarem ele todos os dias. Isso tudo com ele tendo que ver sua mãe morrendo. Por isso, ele fugiu de lá, tendo que ouvir do seu próprio pai que nunca dissesse que V-Smoke Judge é seu pai, pois essa seria uma humilhação ao nome Germa. Sanji fugiu e começou a ganhar a vida num navio aleatório, e até que certo dia o navio foi atacado por piratas. Por consequência de tempestades, Sanji teve que naufragar com o pirata que estava atacando. Literalmente 85 dias ele ficou numa ilha no meio do nada, com apenas um saquinho de comida. Quando sua comida se acabou, Sanji foi atrás de Zeff e o pirata que tinha ficado com um saco enorme de comida. Mas quando foi roubar, viu que era apenas um monte de ouro. O velho havia ficado todo esse tempo sem comida, para que Sanji pudesse sobreviver. E assim, o Sanji passou pelos maiores traumas que uma criança poderia passar. E o Zeff havia consumido a própria perna e o Sanji presenciou tudo isso. Também deve ter sido uma das infâncias mais pesadas. O Sanji comeu literalmente o pão que o diabo amassou. Nico Robin. A Robin vivia em Ohara, a ilha dos arqueólogos estudiosos que não tinham medo de pesquisar sobre os eventos do século perdido. Um período de 100 anos que não há vestígios nos livros de história. A única forma de descobrir o que ocorreu nesse período é por meio dos poneglyphs, rochas com uma linguagem antiga que poucos podiam ler. Por estudarem sobre isso, Ohara foi sentenciada à morte pelo governo mundial, pois o governo proíbe qualquer pesquisa sobre o século perdido. E eles exterminaram toda a ilha, juntamente de todos os arqueólogos. E Robin só se salvou graças ao Sal, um antigo marinheiro que deu sua vida para que ele fugisse. Por ser a única sobrevivente, o governo colocou uma recompensa de 79 milhões de berries pela cabeça dela, afirmando que essa era uma garota demônio. E assim, Robin passou toda a infância sobrevivendo no submundo ao lado de monstros indignos de confiança, piratas e bandidos da pior índole possível. Kuma. Desde que o governo descobriu que Kuma e seu pai faziam parte dos bucaneiros, eles apenas sofreram. Os bucaneiros são uma raça que historicamente não tem liberdade e são usados como escravos. Foi assim que a família toda foi levada à escravidão, o que iniciaria uma vida de terror e sofrimento. Já que sua mãe era uma humana, ela não aguentou e morreu por conta do trabalho. Mas que o sofrimento assolasse Kuma e seu pai, eles se seguraram nos contos de Nika, o deus guerreiro da libertação que viria com seus tambores da libertação livrá-los do seu sofrimento. Só que infelizmente o seu pai fez muito barulho imitando esses tambores e o Tenryubito o matou por estar fazendo muito barulho. Kuma virou um órfão e posteriormente ele foi para God Valley para ser usado no jogo dos campeões, onde os Tenryubitos e Cavaleiros Sagrados matavam escravos e civis apenas por diversão. No final de tudo, ele acaba comendo a fruta da pata que lhe permite fugir de lá ao lado de Ivankov e de sua futura esposa Gin. Até aí se encerra o maior sofrimento da infância de Kuma, mas sua vida triste e sofrida só veio mais tarde, quando teve que sacrificar sua vida para salvar sua própria filha, Bonnie, por nascer com uma doença que não permitia ela andar sob a luz do sol ou luz lunar,
Bonnie passou anos e anos presa, o que impediu ela de ter uma infância como os outros. Sem contar que ela constantemente sofria bullying por possuir essas escamas em seu rosto. Pior de tudo foi ela viver na desilusão de que 10 anos de idade poderia se livrar dessa doença. Foi aí que seu pai, o Kuma, dedicou sua vida para que a garota realmente se curasse aos 10 anos de idade. Por conta disso, ela viu seu pai sofrer, ser humilhado, escravizado e até perder sua consciência apenas para que ela tivesse uma vida normal. Tony Chopper. Preparem os lenços porque essa é uma das histórias mais injustas de todas. Quando era uma rena comum, Chopper foi isolado até mesmo pelos seus pais, só pelo simples fato dele possuir um nariz azul completamente diferente dos demais do bando. A discriminação só aumentou quando ele comeu a fruta do humano, que fez os próprios humanos atirarem nele, alegando ele ser um monstro. E Chopper veio encontrar alguém que o amasse em Drum, com o médico farsante Hiluluk. Chopper amou esse homem como se fosse um pai, porém ele estava com os dias contados devido à sua doença. A pequena rena lutou bravamente, se aventurou em terras perigosas e apenas para encontrar um cogumelo dito ser a cura para a doença de Hiluluk. No entanto, esse era um veneno que diminui ainda mais a vida de Hiluluk, um cogumelo venenoso. Infelizmente, ele teve que sentir a perda do único que o entendeu de verdade e ainda descobriu que o cogumelo que ele deu ao Hiluluk era venenoso. Um triste fim, uma história que, olha, é de cortar o coração quando a gente assiste no anime. E olha só, a gente presenciou vários momentos tristes nesse vídeo, mas se você quiser me deixar feliz, seria você votando aqui no canal, que está participando da maior votação de influenciadores da internet, o IBEST. E o link tá na descrição, onde você pode votar uma vez ao dia, todos os dias. Então clica no link e vota em raulbizarro/nerdficando, porque vai ajudar muito. Estamos participando da categoria de influenciador de cinema, TV e streaming. Então dá aquele voto de confiança, porque eu tô representando a categoria de animes pra nós. Então se você é um verdadeiro fã de animes e de One Piece, dá aquele voto porque ajuda muito. Te espero no próximo vídeo e conto com seu voto.